Olá, queridos. Que bom nós estarmos juntos compartilhando mais uma vez a palavra que traz vida para a nossa vida, a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a respeito do grande amor de Deus. E a Bíblia também nos mostra a respeito de termos uma vida que seja agradável ao Senhor. E fala-nos também de não supervalorizarmos aquilo que existe dentro de nós, as coisas tão somente humanas, mas nos diz a respeito de uma vida espiritual e de estarmos vivendo segundo Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito determinado, um homem também muito religioso, muito fiel a tudo aquilo que ele fazia, e ele era um soldado romano, um comandante, e ele perseguiu muitos cristãos, ele maltratou muitos cristãos para defender aquilo que ele conhecia, aquilo que ele entendia como algo correto. Então, dentro daquilo que ele estava fazendo, ele estava agindo justamente. Só que ele contrariava com isso todo um propósito de Deus. E Deus o chamou e falou com ele. Teve um momento que no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo foi surpreendido por um mover de Deus, e ele ouviu uma voz que disse a ele, naquela época, o apóstolo Paulo ainda tinha um outro nome, ele era chamado Saulo, porque na ocasião, naquele tempo, as pessoas quando se convertiam, quando mudavam de vida, elas também tinham o hábito de mudar o seu nome, e Paulo então chamava-se Saulo. E ele ouviu, no caminho de Damasco, um momento especial, ele montado no seu animal, e ele caiu, e no chão ouviu uma voz, agora sem visão, cego, ele ouviu uma voz que ele perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento algo crescia dentro dele de maneira diferente, e aquele homem então é levado para uma casa determinada por Deus, e aquele instrumento de Deus também, um outro homem, fala-lhe do amor de Deus, e mostra-lhe o que Deus queria com ele, e Paulo toma uma decisão de servir ao Senhor e andar com Jesus, ser agora um pregador da palavra de Deus, um instrumento de ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus, a fim de que o reino de Deus seja também multiplicado. Paulo agora, com a nova decisão, ele sai a pregar a palavra de Deus, e ele entende uma grande coisa: tudo o que eu fiz, acreditando que estava sendo correto, eu estava contrariando ao Senhor, eu estava andando contra Jesus, eu estava andando contra Deus. Paulo decidiu mudar tudo e ser agora um homem que agrade o coração de Deus. Isso foi bom para ele, e isso foi bom também para nós, porque Deus o usou poderosamente, falou com ele, fez com que ele escrevesse coisas muito bonitas, que edificam hoje a nossa vida. Mas veja bem, uma das coisas que foram importantes demais, que Paulo deixou para mim, para você e para todos os demais, uma palavra preciosíssima que nós temos que guardar no nosso coração e tomar também a mesma posição que Paulo tomou. Veja bem, ele diz assim em Gálatas capítulo 2, o versículo 20: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Amado, quero dizer para você, queridos, que nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. Nós precisamos dizer, como Paulo disse: vivo não mais eu. Às vezes vivemos muito para nós mesmos, às vezes estamos tão ligados a nós, somos materialistas, somos egoístas, só pensamos em nós. Mas aqui essa mensagem, ela é tão importante, que ela diz: vivo não mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. E eu quero te dizer que quando Cristo vive em nós, as coisas são realmente diferentes. Quando Cristo vive em nós, há uma esperança em nós.
Quando Cristo vive em nós, há sonhos em nós. Quando Cristo vive em nós, nós nos tornamos mais do que vencedores. Então eu te convido a permitir que Cristo passe a viver também na sua vida, se Ele ainda não vive. Eu quero convidar você, caso você já tenha tomado uma decisão por Jesus Cristo e Ele já viva em você, eu quero convidá-lo a se envolver ainda mais com Ele, a vir à igreja, a estar adorando ao Senhor, a ter uma vida muito bonita na presença de Deus, estudando a sua palavra e testemunhando dela, para que outras pessoas possam se salvar através do seu testemunho, através do seu evangelismo, da sua palavra de vida para ela. Que o Senhor abençoe você e que você se fortaleça, tome a decisão ou fortaleça a sua decisão por Jesus. Que Ele guarde você e que Ele o sustente juntamente com toda a sua família. Deus te abençoe, no nome de Jesus, que esta palavra de vida traga vida para a sua vida. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.